Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a paz esteja com você. Com grande alegria, iniciando a semana, segunda-feira, nós vamos meditar com vocês hoje a continuação, da nossa meditação sobre o matrimônio, nossos estudos sobre o matrimônio, que hoje vamos falar dos casamentos mistos e da disparidade de culto. Em muitos países, a situação do casamento misto, que é entre um católico e um batizado não católico, se apresenta com muita frequência. Isso exige atenção particular dos cônjuges, e dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto, que é entre católico e um não batizado, exige uma circunspecção maior, um cuidado maior. A diferença de confissão entre os cônjuges não constitui obstáculos insuperáveis para o casamento, desde que consigam pôr em comum o que cada um deles recebeu em sua comunidade e aprender um do outro o modo de viver sua fidelidade a Cristo. Nem por isso, no entanto, devem ser subestimadas as dificuldades dos casamentos mistos. Elas se devem ao fato de que a preparação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas dificuldades. As divergências concernentes à fé, à própria concepção do casamento, como também mentalidades religiosas diferentes, podem constituir uma fonte de tensões no casamento, principalmente no que tange à educação dos filhos. Uma tentação pode então se apresentar: a indiferença religiosa. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto exige para sua legalidade a permissão expressa da autoridade eclesiástica, no caso, o bispo. Em caso de disparidade de culto, se requer dispensa expressa do impedimento para a validade, do casamento. Esta permissão ou esta dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluam os fins e as propriedades essenciais do casamento. E também que a parte católica confirme o empenho com o conhecimento também da parte não católica, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos filhos na Igreja Católica. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as comunidades cristãs envolvidas conseguiram criar uma pastoral comum para os casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viverem sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superarem as tensões entre as obrigações que um tem para com o outro e suas obrigações para com as suas comunidades eclesiais, além de incentivar o desabrochar daquilo que lhes é comum na fé e o respeito por tudo o que os separa. Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma missão particular. Abre aspas, pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã fica santificada pelo seu marido cristão. 1 Coríntios 7,14. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a igreja se a santificação levar o cônjuge à livre conversão à fé cristã. Então, o amor conjugal sincero, a humildade e paciente prática das virtudes familiares, a oração perseverante pode preparar o cônjuge não cristão a acolher a graça da conversão. Então é isso. Uma coisa que eu achei interessante aqui nesse último ponto, no 1673, foi quando ele fala assim: o amor conjugal sincero, a humildade e paciente prática das virtudes familiares, a oração perseverante, podem preparar o cônjuge não cristão a acolher a graça da conversão. Então, veja, é muito interessante porque essa questão da prática das virtudes familiares é algo essencial numa vida sem dúvida em família, porque são inúmeras as práticas virtuosas, Existem as teologais, as cardeais, mas dentro das cardeais existem outras pequenas virtudes que no lar a gente consegue viver basicamente todos os dias com elas, Então é a virtude da economia, do bom humor, da benevolência, enfim. É uma coisa muito importante realmente, essa questão da oração constante. Para o casal em que um é católico e o outro não, o catecismo é claro, que a parte católica seja firme a sua fé e que leve o outro a conhecer a fé da igreja. Exatamente.
E E também aí, se comprometa, né, em conservar e segurar o batismo e a educação dos filhos seus na fé filhos católica. dentro da fé católica, né? Então, aos casais que são assim, saibam que a igreja fala a respeito disso, né? E E que direciona, né? E direciona para saber como se portar e como Justamente. agir um cônjuge com o outro. sim. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e Até a até a próxima. próxima.